Parte 7. A linha do sexo. Negar versus justificar. NJ. Negar, justificar, é a dimensão sexual do tipo de caráter de uma mulher. Para mim, essa é a dimensão mais importante, é aquela na qual eu presto mais atenção em minhas interações. Eu normalmente construo toda a minha estratégia baseado apenas nesta dimensão, e se você dominá-la com uma ótima execução, as outras duas não importarão muito. O motivo disso é porque nosso papel mais predominante na vida de uma mulher é o sexual. O sexo é o motivo pelo qual todos nós existimos, e ele é bem primitivo. Então, presta atenção. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o conflito. A maioria das mulheres, se eu tivesse que dizer um número, seria cerca de 95%, já sofreram algum tipo de trauma sexual, ou sensações e emoções negativas associadas ao sexo e uma falta de controle sobre o sexo. Como homens, isso é algo difícil de entender. A analogia que eu gosto de usar é estar cercado por um bando de homens que são maiores, mais fortes e agressivos que você, querendo transar com você. Imagine estar numa prisão de segurança máxima para estupradores, onde cada homem tem 2 metros de altura e pesa 150 quilos. Legal. Agora, isso, às vezes, é uma experiência diária para as mulheres, e por isso elas desenvolveram habilidades muito sofisticadas para se manterem no controle. Além disso, algumas mulheres já tiveram muitos encontros assustadores com homens. E eu não quero entrar em detalhes nisso, mas basicamente elas recebem olhares intimidadores, avanços indesejados, homens, às vezes amigos próximos e parentes, tentando tocá-las, tirando seus paus para fora. E, é claro, tem casos que isso chega até ao estupro e à agressão sexual. As mulheres normalmente lembram de pelo menos uma situação traumática, às vezes mais, envolvendo homens e sexo. Mas, por outro lado, assim como para nós o sexo é muito bom, para as mulheres também. E elas querem transar, o que cria um conflito muito forte, e elas precisam lidar com isso. Para lidar com esse conflito, elas agem de 2 maneiras, negando ou justificando. Negadora. Vamos começar com as negadoras. Uma negadora vai basicamente bloquear e remover essas experiências negativas de sua memória. Ela vai acreditar que elas não existem. É por isso que muitos casos de abuso sexual e estupro não são relatados. Seu mecanismo mental faz com que ela, de certa forma, apague a memória. Isso permite que ela ainda veja o sexo como algo incrivelmente poderoso, positivo e prazeroso. Olha, por experiência própria e também pela experiência de muitos dos meus treinadores, as negadoras são muito mais imersas no sexo e vão muito mais profundamente nos sentimentos do que as justificadoras. E por esse motivo, esse relacionamento pode ser muito mais satisfatório de muitas formas. Transar com uma negadora é mais especial e único, porque elas tiveram muito menos parceiros sexuais. Normalmente, as negadoras são mais religiosas também. A religião tende a dividir as diferentes áreas de sua vida e ela terá filtros mentais muito mais fortes para manterem as coisas separadas. Isso permite que as negadoras, às vezes, vivam 2 vidas, e elas fazem isso de forma bastante eficaz. Uma vez eu namorei uma garota que era uma negadora e eu fiquei com ela por 5 anos, antes de descobrir que ela foi estuprada por um cara muitos anos antes. Ela nunca citou esse episódio quando me falava sobre seu passado sexual, nem mesmo quando me disse com quantos caras tinha ficado. Agora, é claro que eu nunca usei isso contra ela, e, na verdade, eu fui muito compreensivo. Mas o interessante é que foi só quando eu comecei essa pesquisa e obtive um profundo entendimento da mente feminina que ela me contou isso. Acho que isso foi algo que ela sentiu em mim, não foi o projeto que me fez perguntar a ela sobre isso. E isso é algo que você pode esperar que aconteça em sua vida também, viu? Conforme você for mais a fundo nesse sistema, você descobrirá que as mulheres ficarão mais abertas e honestas com você. Elas sentirão que você é uma delas e te contarão coisas que nunca contariam a outros homens.
E não são apenas coisas que você não quer ouvir. Há alguns benefícios incríveis de estar nessa sociedade secreta. As mulheres serão muito mais abertas e vão permitir que você tenha diversos relacionamentos. Relacionamentos casuais ou abertos, como preferir. E elas vão se sentir muito mais confortáveis mostrando a sua sexualidade. Mas estamos saindo um pouco do assunto. Vamos voltar para as negadoras. Definitivamente, há alguns lados negativos nas negadoras. Para começar, isso se aplica a todas as mulheres. As mulheres possuem mais chances de mentir para você quanto mais elas gostarem de você. Por quê? Elas mentem porque elas vão ficar mais preocupadas em manter uma certa percepção se elas gostarem de você. E, se elas traírem, o que é menos provável de acontecer do que com uma justificadora, será muito difícil você descobrir. Se isso acontecer, normalmente será uma única vez, e elas vão apagar da memória como se nunca tivesse acontecido. Isso é algo no qual as mulheres são muito melhores que os homens. Elas estão muito cientes de como são vistas o tempo todo, principalmente as negadoras. Negadoras extremas podem até fingir que estão enojadas com o sexo ou em relação às garotas que tiveram mais parceiros que elas. Elas chamarão outras garotas de vadias. Serão muito críticas com mulheres que fizeram sexo com 10 ou mais parceiros. Em média, a negadora irá dormir com 15 homens ou menos em sua vida. Isso pode parecer muito, devido ao que eu acabei de dizer, mas tem que notar que a maioria deles acumula conforme ela fica mais velha. As mulheres possuem uma tendência de se tornar mais justificadoras conforme envelhecem. Seus problemas com o sexo são resolvidos lentamente conforme o tempo passa, e elas se tornam mais abertas a encontros casuais. Nós chamamos isso de efeito cougar. Você sabe do que eu estou falando. Só porque uma mulher é uma negadora, isso não significa que ela vai demorar muito para você dormir com ela. Quando nós chegarmos nas estratégias avançadas, eu vou mostrar por que é bom dormir rapidamente com uma negadora e vou fornecer algumas técnicas específicas para você fazer isso. Outro motivo pelo qual esse tipo de mulher é chamada negadora é que elas fazem exatamente isso. Elas negam. Elas negam, em particular, seus desejos sexuais. Mas elas fazem isso de uma forma muito específica. Elas usam uma abordagem de agora não, mas ficam com você. Você pode até exagerar e elas continuarão saindo com você. Esta é uma grande diferença entre negadoras e justificadoras. Para uma negadora, transar às vezes pode ser que ela está perdendo alguma coisa, porque às vezes elas associam o sexo com dor e perda emocional. Se você não tiver tomado os cuidados certos, elas vão segurar o sexo para manter o poder no relacionamento. Vamos recapitular as negadoras. Negadoras terão muito menos parceiros sexuais que as justificadoras. Negadoras tendem a ter segredos ocultos. Apenas um verdadeiro praticante vai aprender esses segredos. Menos provável que traiam, mas também mais difícil de descobrir quando fizerem isso. Negadoras são muito mais tímidas com relação ao sexo e para falar sobre isso. Só porque ela é uma negadora, isso não significa que é mais difícil de dormir com ela. Você só precisa de uma estratégia diferente. Negadoras são mais críticas com garotas que dormem com muitos homens. Justificadora. Uma justificadora possui as mesmas experiências sexuais negativas que uma negadora, mas ela usa uma estratégia mental diferente. Ela vai justificar a experiência, diminuindo a importância do sexo em sua mente. Ao diminuir a importância do sexo, isso torna a experiência negativa menos dolorosa. Isso permite que ela mantenha acesso completo à memória, porque ela tem uma intensidade muito menor. O diálogo mental será algo do tipo: sexo não significa tanto, ou sexo não é grande coisa. E esse diálogo se alinha com suas crenças. Agora, como consequência, o sexo realmente começa a significar menos para essas mulheres. Será muito mais difícil elas fazerem coisas como transar em público, fazer orgias com outros homens ou mulheres e trabalhar com prostitutas ou strippers. A propósito, nem todas as strippers são justificadoras, apenas uma grande maioria. Assim, fazer sexo com uma justificadora possui muito menos peso do que com uma negadora. Justificadoras, diferente das negadoras, são muito abertas sexualmente e às vezes terão centenas de parceiros sexuais ao longo de suas vidas.
Uma surpresa para mim é o grande número de mulheres que eu conheci durante o projeto que ficaram com mais de 100 homens, abertamente e sem vergonha de assumir. E elas não eram apenas mulheres com 40 anos, muitas delas estavam com 20 e poucos anos e acumularam esses números na faculdade, geralmente dormindo com um cara diferente a cada 2 semanas. Agora, só porque uma justificadora tem muita experiência e pode ser considerada aberta sexualmente, isso não significa que ela não pode ser uma namorada incrível. Na verdade, se você puder se tornar seu príncipe encantado, as justificadoras podem se tornar muito leais e não vão te trair. Isso é algo que eu vou falar em detalhes quando chegarmos às estratégias avançadas. Mas aqui vai uma dica. Você não se tornará seu príncipe encantado se estiver muito focado no sexo. Essa é uma grande diferença. Como ela reduziu a importância do sexo em sua mente, se você parecer desesperado por sexo, fizer o sexo parecer muito importante, avançar demais o sinal ou parecer um cara muito excitado, ela irá perder seu respeito imediatamente, e isso é algo quase impossível de recuperar. E quando elas aceitam seus desejos, as justificadoras podem pensar que transar foi ideia delas. E podem falsamente acusar os homens de serem pervertidos e a desejarem demais. Mais uma vez, isso será mostrado em detalhes nas estratégias avançadas, mais adiante. E se você estiver saindo com uma justificadora, você tem que estar sempre vigilante. As justificadoras adoram testar seus limites. Não confunda isso com a dimensão de testes. Eu estou falando sobre testar você. Ela fará isso muitas vezes para ver o quanto você é homem. Você precisa estar muito ciente desses testes para cortá-los pela raiz e puni-la imediatamente. E é por esse motivo que as testadoras são um grande desafio para muitos caras. Mas, se você passar em seus testes iniciais, fazer sexo com ela é incrivelmente fácil e quase não requer esforço. Se você ficar sozinho com ela, é raro ocorrer alguma resistência. Mais uma coisa, não cometa o erro de pensar que uma negadora é uma garota boa e uma justificadora é uma garota má. Isso não tem nada a ver com moral ou egoísmo. É apenas seu mecanismo de defesa individual para lidar com um problema emocional real e muito poderoso. A chave é não julgar, e sim entender e saber como usar isso ao seu favor. Se você já assistiu o reality show Girls Gone Wild, você notará que durante esse período crítico, quando o cara está encorajando a garota a revelar alguma coisa, como tirar sua blusa, ou beijar outra garota, ou tirar sua calcinha, ou fazer poses, você notará que ele usa padrões de linguagem da justificadora, que replicam o mesmo processo de pensamento que uma justificadora usaria em sua própria mente. Algo poderoso. Vamos recapitular as justificadoras. As justificadoras têm muitos parceiros sexuais ao longo de suas vidas, normalmente mais de 100. As justificadoras tendem a agir de acordo com seus desejos sexuais e depois justificam os motivos por terem feito isso. Sexo não é grande coisa para as justificadoras. Você precisa punir imediatamente uma justificadora quando ela te desrespeitar, ou você será apenas um amigo. Se uma justificadora resistir ao sexo, você precisa relaxar e parecer indiferente. Se ela sentir que você quer muito transar, você já era.